Eu vou dar dois motivos para você que é crente, evangélico ou cristão não fazer tatuagem. Tá curioso, crente? Então fica comigo. Antes de debatermos sobre este assunto, é interessante falar que não existe um texto específico da Bíblia que fale sobre a questão da tatuagem. Até mesmo porque a tatuagem, essa questão de debater sobre a tatuagem, é uma questão atual. No tempo da Bíblia, não existia esse debate, essa discussão. E hoje, Lera, nós vamos falar sobre tatuagem. Sobre o quê? A segunda coisa que eu gostaria de falar para você é que se você pensa diferente de mim a respeito desse tema, eu estou aberto a críticas. Deixe as suas críticas nos comentários aqui embaixo. Critica aí a minha opinião, critica o meu argumento. E se você conseguir desconstruir o meu argumento de uma forma coerente aqui nos comentários, eu vou citar você aqui neste canal. Aqui tem coragem. Agora, sem mais rasgação de seda, vamos para o primeiro motivo. Por que um crente não deve fazer tatuagem? O primeiro motivo pelo qual um cristão não deve fazer tatuagem, na minha opinião, é que um cristão ele deve se desassociar do mundo. Tem que haver atitudes no cristão que desassocie ele do mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: "Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus." A palavra conformeis, no original, tem um sentido de não tomar a forma desse mundo. Mas aí você deve estar pensando, não, mas esse texto ele é usado para você não viver na prática do pecado que o mundo vive. Então você tem que se desassociar do pecado que o mundo comete. Mas não somente isso. O apóstolo Paulo, ele fala que a gente tem que se desassociar do mundo, não só de uma forma interna, não só numa mudança interior, mas de forma externa também. Quer ver eu te provar isso? Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, olha o que o apóstolo Paulo diz. "Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus." O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo, ó mulher, você quando se vestir para ir ao culto, que o contexto desse texto está se referindo a culto, você não deve ir com o cabelo extremamente bem arrumado para chamar a atenção para você, se vestir, se adornar com ouro, com pedras preciosas, mas o seu vestimento deve estar pautado na modéstia, nas boas obras, como convém que uma mulher de Deus se vista. O que esse texto tem a ver com tatuagem? O foco do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo quer atacar, falando nesse texto aqui, é a questão da vaidade. Uma mulher que vai na igreja querendo chamar atenção para ela está se vestindo de vaidade. Isso é uma questão humanista, é o homem chamar atenção para si. Isso tem entrado dentro da igreja. Através dos louvores, você vê vários louvores que estão voltados para o homem, onde o homem é o centro do louvor. Você vê isso quando os pregadores começam a focar não mais no evangelho, mas sim te incentivar a não parar, a não cair, a não desistir. Pregações motivacionais. Isso é colocar o homem no centro. E pode ser traduzido numa única palavra: vaidade. E é nessa palavra que o apóstolo Paulo ele ataca, é na questão da vaidade. E tatuagem tem tudo a ver com isso. Porque quem faz tatuagem para quê? Faz tatuagem para mostrar para as pessoas. Ser de alguma forma diferente das outras pessoas, para mostrar, olha, tenho diferente, eu tenho um estilo diferente. É uma questão mais voltada à vaidade do homem, ao egocentrismo, ao humanismo, ao colocar o homem no centro. Então, o primeiro motivo pelo qual eu entendo que um cristão não deve fazer tatuagem é que ele tem que se desassociar do mundo. Lembra do texto que eu citei? Não se conformeis com esse século. Não toma forma desse século. Você tem que se desassociar deste século. E quando você faz uma tatuagem, você está querendo externar algo que tem como ídolo a vaidade. E isso não é se desassociar desse século. Na verdade, é abraçar aquilo que esse século tem falado, tem pregado. O importante é ser feliz. O importante é você estar satisfeito. O importante é você estar no centro. Tudo isso é a pregação deste século. Uma pregação recheada de vaidade e de egocentrismo. E é isso, na minha opinião, que se traduz a tatuagem. Uma questão de vaidade, do qual um cristão não consegue abrir mão. O
Por que alguém faz uma tatuagem? Qual é o motivo de se fazer uma tatuagem? Será que não é para mostrar? Será que não é uma questão de vaidade? E se for uma questão de vaidade, qual é o problema de se abrir mão da vaidade em prol de você ser uma pessoa cada vez mais desassociada do mundo? O segundo motivo pelo qual um crente não deve fazer tatuagem, na minha opinião, é a liberdade cristã. O apóstolo Paulo ele diz: em tudo somos lícitos, mas nem tudo nos convém. Em tudo somos lícitos, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Ele fala que nós temos liberdade para fazer o que quiser, só que nem tudo que a gente quer fazer nos convém. Ele diz que nós não podemos deixar se dominar por essas coisas. Essas coisas não podem ser maior em nós do que a nossa vontade de ser diferente, de ter uma nova vida. E esse texto, apesar de estar num contexto de imoralidade sexual, de falando de pecados sexuais, ele traz uma questão muito importante para a igreja, que é a liberdade cristã. A igreja é livre, nós como cristãos somos livres para fazer o que quiser. E durante muito tempo a igreja ela colocou limites na liberdade cristã. Mas por que a igreja colocou limites na liberdade cristã? Para proteger os seus membros. E nós, da igreja do século XXI, da igreja contemporânea, contestamos essas liberdades. Queremos ampliar os nossos limites. Então, existem questões da liberdade cristã que a igreja colocou limites para proteger os membros. E quando esses limites são ultrapassados, sempre geram coisas ruins para a igreja. Pelo menos essa é a minha forma de analisar a história da igreja. Todas as vezes que a igreja ampliou o seu limite, é como se fosse um risco, um círculo que é colocado ao redor do membro. E toda vez que esse círculo é ampliado, traz para dentro da igreja coisas ruins, coisas que levam os membros a viver no pecado. O que eu estou defendendo é que os limites que é colocado nos membros da igreja, ou os limites que a igreja coloca, muitas vezes são para proteger os seus membros de uma igreja imatura, que não sabe separar uma coisa da outra. Então, se pode fazer tatuagem, eu também posso fazer outras coisas. Não tem problema nenhum você ser cristão e ter como profissão ser um ator, uma atriz e beijar várias mulheres ou beijar vários homens. É a minha profissão. Não tem problema nenhum você ser cristão e ser DJ e ir para bailes funk e ver várias mulheres ali rebolando, batendo a bunda. Isso não tem problema nenhum, porque é a minha profissão. Então eles começam a confundir as coisas. A liberdade cristã começa a trazer ao membro da igreja confusão. E o membro não consegue saber o que ele pode ou não pode fazer. E é por isso que a igreja tem que ter o poder de colocar limites nos seus membros. Eu entendo que a questão da tatuagem é um limite que a igreja coloca justamente para proteger os seus membros. E quando nós ampliamos esses limites, falando especificamente da tatuagem, nós colocamos a igreja em risco. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante essa questão, eu tenho mais um motivo pelo qual um crente não deve fazer tatuagem. E eu vou falar para você em outro vídeo, se você fazer esse vídeo chegar a 1000 views. Eu vou pedir para você curtir este vídeo, eu vou pedir para você compartilhar no seu grupo da igreja e no seu grupo ali de WhatsApp da família, e eu vou pedir para você deixar um comentário me destruindo os meus argumentos, que eu vou fazer o teu comentário aparecer aqui no canal, beleza? É só isso, Deus abençoe e tchau!